Pessoal, estamos de volta aqui, falando um pouco, né, sobre as funções de processos de gestão, que são reconhecidas aí como componentes essenciais, né, para que os gestores possam alcançar os seus objetivos dentro das empresas. E dando continuidade, vamos falar um pouquinho então agora, Virgínia, sobre o ponto da direção, né? Então, quando a gente fala de direção, eu entendo que é como se fosse um processo de nós liderarmos, né, motivarmos, guiarmos aí os membros, né, da nossa empresa no sentido de que eles possam executar as atividades necessárias para atingir as metas, né, que nós planejamos. Então, claro que isso envolve comunicação clara, né, comunicação clara, né, Virgínia, dessas expectativas que são esperadas, a questão de motivação da equipe, que eu entendo como sendo super importante isso, né? Principalmente no que tange também resolução de conflitos, né, Virgínia? E até mesmo para se criar aí um ambiente de trabalho super produtivo, não é mesmo, Virgínia? Olha, outro dia escutei um bate-papo de alguém falando sobre essa questão da motivação. Para mim, motivação é o boleto. O boleto chega para pagar e se vira nos 30 para você conseguir mapear toda essa questão. Então, brincadeiras à parte, gente, é a coisa mais difícil. Você ensina e você também tem que entender que o aluno até pensa, mas eu me automotivo. Sim, você vai se automotivar, você está aqui porque você escolheu. Porém, nem sempre essa automotivação, ele também precisa, um funcionário que está dentro daquela nossa velha pirâmide conhecida, ele também precisa ser motivado. E a gente precisa mostrar para ele que o trabalho dele é tão importante quanto o seu trabalho como empreendedor ou como o seu diretor de estratégia também tem essas possibilidades. Mas, de qualquer forma, nós temos que colocar o nosso funcionário, dizer que o lado dele é tão importante como o nosso de gestão. Ele também, que está colocando a mão na massa, ele também tem que pensar assim, olha, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer o meu melhor, né? Aquela velha frase do filósofo aí, Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte, faça sempre o seu melhor nas condições que você tem condições de fazer. Então, faça sempre o seu melhor. Então, faça isso sempre da melhor forma possível. Né? Prepare sempre o seu trabalho da melhor forma, prepare a sua aula da melhor forma possível, trabalhe com seus gestores da melhor forma possível, e assim, com certeza, você vai conseguir organizar todo o seu time da melhor forma possível. Marcão, ainda sobre esse ponto de vista aqui, né, de você liderar equipes e tudo mais, como que um gestor, né, que dica que você daria para os gestores que estão escutando aqui a Educa, nesse exato momento, né, como que eles podem tomar decisões mais assertivas em situações, talvez, de incerteza, né, ou até mesmo de pressão? Você tem alguma dica que você possa dar para eles? Vamos lá, Fulvio. Eu acho das competências, essa a mais difícil do administrador, tá? Porque as outras dependem exclusivamente de você. Então, se você consegue se empenhar e, obviamente, se esforçar, você, de alguma forma, consegue desenvolver. Por que essa é a mais difícil? Porque não depende só de você. Depende daquilo que, como a Virginia bem trouxe, depende do quanto você consegue trazer um grupo para junto de você e, obviamente, depende de quanto esse grupo pode estar ou não motivado, tá? Então, a minha dica, a primeira seria a questão do seguinte, empatia. Você tem que desenvolver empatia com o grupo, perfeito? Você tem que, de alguma forma, mostrar que o sucesso do projeto que você tem é o sucesso de todos e, principalmente, mostrar para as pessoas que estão junto com você qual é o ganho que ela vai obter se esse projeto ou se essa meta ela for atingida, perfeito? Eu acho que, claro que isso aí tem pano para a gente discutir e para falar bastante, mas a questão hoje, que eu acho que é a minha mensagem, nós estamos numa sociedade em que as pessoas
elas estão ficando individualistas, tá? Então, você trazer o grupo, você ter uma união do grupo, você desenvolver empatia com o grupo e, principalmente, aceitar opiniões divergentes da sua é fundamental para que você tenha aí uma boa liderança e, obviamente, uma boa gestão. Legal. Você sabe, Marcos, que você me fez lembrar uma coisa que eu costumo sempre falar para alguns amigos, até mesmo para os alunos, né? E que independente da área que você seguir, da profissão que você seguir, você vai sempre lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas não é uma coisa simples, porque, como você disse, tem situações em que a gente está com uma equipe onde todos, né, cria-se uma empatia com todos, né? Então a coisa flui, né? O trabalho flui, isso facilita bastante. Agora, eu tenho certeza absoluta que todos nós, né, e os ouvintes também, já se depararam aí com uma situação onde você pega um colega que é, como dizem, né, o santo não bate, né? E aí começam as questões de conflitos, né, provocações, né? E sem falar daquela questão de repente, um querer puxar o tapete do outro, né? Então, o líder disso tudo, né, Marcos, Virgínia, tem que ter uma habilidade enorme, né? Para poder lidar com esse tipo de situação e que, imagino eu, né, acontece com muita frequência dentro das organizações, não é, Marcão? Olha, eu acho o seguinte, o líder não é aquele que consegue trabalhar com as pessoas que pensam igual a ele e que, de alguma forma, tem movimentos idênticos aos seus. Um bom líder é aquele que consegue identificar as diferenças, como você bem falou. Pô, de repente você tem uma pessoa no grupo que é aquela pessoa difícil, mas se aquela pessoa é importante, aquela pessoa entrega, e aí é que você tem que exercer a sua competência de estar convivendo e fazendo com que essa pessoa que tem uma característica, até mesmo um perfil diferente do seu, vá para o mesmo objetivo que você tem. Muito legal. Bom, ouvintes, espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar aqui com a professora Maria Virgínia ou com o professor Marcos, é só encaminhar uma mensagem para nós. Nosso e-mail, contato@educawebradio.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos para o nosso último bloco deste bate-papo bem bacana que estamos tendo com eles. Até já!